No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O Sr. Jovali Ferreira, nascido em 20 de abril de 1964 em Pedra Branca, no sertão do Piauí, faleceu ontem às 5h48, aos 85 anos de idade. Jovali, apelidado de mestre pela gente da vila, foi um grande educador e artista que marcou a vida de milhares de pessoas com seu trabalho incansável. Filho do sertanejo João Ferreira, um humilde trabalhador de fazenda, e de Mariazinha Lima, uma dedicada dona de casa, Jovali cresceu em meio à dificuldade, mas sempre com esperança de melhores dias. Aos 8 anos, ele perdeu sua mãe para o câncer de mama, um trágico evento que marcou sua vida e o transformou em um jovem resoluto e empreendedor. Em 1975, Jovali se mudou para São Paulo para seguir carreira no ensino e se formar em artes plásticas na Escola de Belas Artes da capital paulista. Ele nunca esqueceu as raízes sertanejas e, ao longo dos anos, dedicou-se à preservação da cultura popular e ao fortalecimento das comunidades rurais. Jovali se tornou um professor inspirador e um artista consagrado. Ele fundou uma escola de arte na Vila de Jardim das Flores em 1985, onde ensinou milhares de alunos a apreciar o belo e a criar seu próprio caminho. A escola se tornou um referente regional e atraiu pessoas de todos os cantos do Brasil que buscavam a experiência única da senzala de Jovali. Ele também foi homenageado com o título de professor emérito em 2019 por seu trabalho incessante e dedicação inquebrantável. Além disso, Jovali foi um apaixonado por artesanato e cultura popular. Ele criava móveis e objetos artísticos de madeira em sua oficina, sempre buscando novas ideias e técnicas para melhorar suas criações. Seu ateliê era um local de encontro e troca de ideias entre amigos e colegas artistas da região. Em 2018, Jovali foi diagnosticado com câncer de pulmão, e apesar da batalha contra a doença ter sido dura e longa, ele continuou ensinando e criando até seus últimos dias. Ele nunca perdeu a esperança e inspirou toda a comunidade com seu coragem e força de vontade. O Sr. Jovali Ferreira será lembrado como um mestre, um artista e uma pessoa que transformou vidas através do ensino e da arte. Ele sempre acreditou que a educação é o caminho para um mundo melhor, e sua vida foi dedicada a essa causa. Sua morte deixou um vazio no coração da comunidade, mas suas obras e legado continuarão a inspirar gerações futuras. Ao lembrarmos dele, podemos ouvir o som do violão tocando em sua oficina e ver sua cara sorridente atrás das lentes do seu copo de vidro grosso. Já é hora de dizer adeus àquele mestre incomparável que fez uma diferença no mundo e nas vidas de tantos pessoalmente. Ele foi um verdadeiro mestre para todos nós. Era a Senhora Maria da Luz Pereira, nascida no pequeno povoado de Santana do Sol, em Minas Gerais. A vida dela foi um poema, e hoje, com tristeza e amor, contamos sua história. Ela nasceu no ano de 1949, filha de uma humilde família de trabalhadores do campo. Desde cedo aprendeu o valor da solidão e o carinho que surge a partir de um abraço. Maria foi professora de literatura por mais de 40 anos. Dedicou sua vida ao ensino, transformando as vidas de muitos jovens em suas turmas. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Era lembrada como professora emérita pelos seus ex-alunos. Ela era conhecida por sua habilidade em inspirar a criatividade e o amor pela literatura em seus alunos. A Senhora Maria também era apreciada por suas leituras de poesia, que sempre acabavam despertando silêncios respeitosos e luvas de aplausos. Ela faleceu com 71 anos de idade, hoje em dia. Maria era conhecida por sua atenção meticulosa com o detalhe. No seu quarto, ela tinha uma mesa cheia de livros antigos e revistas que acumulou ao longo dos anos,
sempre procurando por novas histórias para contar. Ela também era apreciada por sua habilidade em fazer pão de queijo e goiabada, com receitas passadas de geração em geração. A Senhora Maria tinha um jardim cheio de flores e rosas, uma espécie de terapia para ela. Ela amava cuidar delas, sondando as plantinhas e falando com a natureza que lhe cercava. Sua casa sempre tão cheia de vida, dos roncos de sua velha sanfona até o cheiro do café da manhã, em seu lembrado quarto. Ela foi um exemplo de coragem e amor. No ano de 2015, ela sobreviveu a um infarto, mas continuou ensinando com força e paciência. A vida de Maria foi marcada também pela tragédia, a perda de seu marido em um acidente de ônibus e o falecimento de seu único filho em um acidente de carro. Mas ela continuou forte, ensinando que a vida continua mesmo após os momentos mais difíceis. Maria sempre dizia: a vida é como um livro e cada página é uma nova história. Ela foi lembrada com carinho nas principais emissoras de rádio e televisão, sendo chamada de herói da comunidade. Maria morreu, mas sua história continua viva. Seus alunos continuam se esbarrando em ela na rua ou no telefone. Seus livros ainda são lidos e suas receitas seguidas. Ela foi uma mulher incrivelmente forte, e mesmo após sua morte, continua sendo um exemplo de amor, dedicação e coragem para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. E assim ela vive para sempre em nossos corações. Lázaro Ramos, um nome que ressonou por toda nossa terra como uma promessa revigorante, um chamado à esperança e ao amor. Aquele rosto de infinitas possibilidades, de sonhos quebrados e reconstruídos, em paisagens vistas através das janelas da vida. Ele é mais do que uma estrela no céu cultural brasileiro. É um guia, um testemunho vivo da força do teatro, do cinema, da televisão e do papel fundamental desses meios na formação de uma sociedade mais justa e diversificada. Ele nasceu no coração da cidade do Salvador, onde a dança dos passarinhos e o riso das crianças cantando Garota de Ipanema em harmonia com os maracás, compuseram as primeiras melodias de sua alma. O samba, essa música que nos faz sentir vivo mesmo quando estamos à beira da morte, é parte do sangue de Lázaro. Ele nasceu para cantar, falar e viver a vida de forma viva, viva como um batucada no coração do Brasil. A sua primeira experiência teatral foi uma sagração, um encontro com o destino. Aquilo que ele sempre sonhou, aquilo que todos nós sonhamos, mas raramente atrevemos a dizer. Encontrar um lugar onde seja possível ser quem somos, sem medo de nos expor às intenções do outro, sem medo de mostrar a verdadeira face. E ele fez isso, e nós, todos nós, ficamos fascinados com esse jovem que se transformava em vida, em sonho, em esperança. O cinema foi um novo abraço, uma nova oportunidade de se expressar, de mostrar tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que nós também sentíamos, mas não conseguíamos dizer. E lá estava Lázaro, com os olhos radiantes, transmitindo a força e a bela frutificação do amor, em cada um de seus papéis. Ele nos faz lembrar que somos mais do mesmo, que podemos ser mais do que apenas superficiais personagens. Na televisão, ele conquistou o coração da nação. E não pela força da fama ou da publicidade, mas sim pelo fato de ter conseguido trazer o verdadeiro caráter brasileiro para a tela. Ele nos faz lembrar que somos uma nação diversificada e viva, que tem cultura em cada um dos seus rincs. Lázaro Ramos, o nome ressonou por todos os cantos daquela casa cheia de amor, em meio às risadas desbocadas e às vozes ardentes do Brasil carioca. Bahia, terra vibrante de ritmos e cores, ofereceu a ele o melhor presente, a vida. Em Salvador, onde os solos são pinceladas douradas da natureza, nele nasceu um destino que, com o passar do tempo, transformou-se em lenda. Na casa número 12 do Rua das Flores, em pleno bairro do Cabula, ele surgiu como uma flor no meio de um campo de cana-de-açúcar, marcado pelo sol equatorial da sua terra natal. Era uma família simples, mas cheia de amor e de valores que o moldaram, a humildade e a perseverança. A vida era um balé de cores em constante mudança, e ele, apenas um observador encantado do espetáculo. O bairro dava-lhe tudo, desde o calor da carnaval até os sussurros das notáveis igrejas de Salvador. Mas a energia cultural era sua verdadeira moeda. A música e a dança andavam em sua veia como sangue. E as manifestações populares,
Elas eram o seu céu, um paraíso eterno onde se expressava o coração do povo brasileiro. Ele cresceu entre a dor e a alegria, em uma harmonia que só o Brasil conhece. E, sem querer, ele transformou-se em testemunha disso, absorvendo tudo e se tornando um reflexo da essência do país: amor, perseverança, força e coragem. Desde cedo, o universo artístico fascinava, como se uma mágica natural o atraísse. Histórias, imitações e brincadeiras teatrais foram parte do seu cotidiano, sinais de um talento latente que já despontava. Ele vivia em um mundo colorido de personagens imaginárias, onde os sonhos eram mais reais do que a vida real. A Casa do Cabula era o palco da sua juventude, um teatro de sombra onde ele aprendeu a brincar de ser alguém diferente todos os dias. E foi lá que descobriu o verdadeiro valor da vida: amor, união e paz. O destino o chamava. E, como uma luz que se acende no coração do Brasil, Lázaro Ramos surgiu para compartilhar seu talento e sua história com o mundo. A Bahia, a sua terra natal, o deixou forjado com tudo o que precisava: a força da vida e o amor pelas artes. E hoje, ele é um dos maiores representantes desse espírito brasileiro que nunca cai. Lázaro Ramos nasceu no coração daquele festeiro brasileiro, onde a vida se mistura com a arte, onde o canto do zumbi bate em síncronia com a luz do sol. Nessa terra de ritmo e paixão, ele encontrou um berço encantado que lhe deu asas para voar. A juventude de Lázaro foi marcada pelo som do tambor e pela magia do teatro. Ele se engajou no célebre grupo Olodum, onde sagraram-se mestres da arte baiana. Em seus olhos, os maiores nomes da cultura local desfilavam como fantasmas de um passado vibrante e transformador. Nesse ambiente, Lázaro aprendeu a disciplina, improvisação e consciência social que marcariam sua vida. No Teatro Olodum, ele enfrentou os desafios de se afirmar como jovem negro no cenário cultural brasileiro. Em um país onde a cor da pele ainda pode definir o futuro, Lázaro se erguia com a cabeça alta, lutando contra as barreiras impostas pela sociedade. A vida não era fácil, mas aquelas dificuldades serviam como combustível para construir uma identidade artística forte e envolvente. As primeiras apresentações de Lázaro no Teatro Olodum marcaram o início de um caminho sólido, onde a paixão pelas artes se fundia com a busca pela justiça social. A arte era como uma espécie de lâmpada que iluminava seu caminho, guiando-o em busca da verdadeira identidade. Ele cresceu no meio do calor e da luz do Nordeste brasileiro, absorvendo as tradições e a cultura de sua terra natal. O futebol, a música e o teatro eram parte da sua vida diária. Eles eram os elementos que o levavam às altas horizontes, elevando-o acima das mãos sujas da pobreza. Como um menino, ele sonhava com uma vida cheia de aventuras e desafios. Era um jovem entusiasmado, que acreditava firmemente em si mesmo. E foi aquela fé em si mesmo que o levou ao sucesso. Eis que surgiu, então, uma pessoa muito forte e resiliente, capaz de superar as barreiras impostas pela sociedade. Ele aprendeu a valorizar sua identidade, a perceber que era diferente, mas que isso não o impedia de lutar por seu lugar no mundo. Lázaro Ramos se ergueu como um símbolo da força da vida, da resistência humana e do poder da arte. Ele é a prova de que, mesmo em meio às dificuldades e desafios, o sonho pode ser realidade. E é aqui, nesse entusiasmo e nosso amor pelo Brasil, que seu legado vive para sempre. Lázaro Ramos, o seu nome empolga-se como um grito, uma promessa de vida vibrante e plena, como um hino às múltiplas facetas da humanidade. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, cria de um Brasil multicultural, misto de sonhos e dificuldades, onde a força e a resiliência são compartilhadas com os olhares que se cruzam no entorno dos sambódromos. Lázaro, uma luz flutuante em um mar de talentos, subiu ao cenário da fama como uma pérola esmaltada pelo tempo e pelas correntes do destino. A vida o arrastou por caminhos sinuosos, como as ruas labirínticas do centro da cidade que ele conheceu com os braços abertos e o coração ansioso de explorar cada esquina oculta. A carreira deslumbrante de Lázaro é uma pintura viva, um quadro vibrante em tons de amarelo, a cor do sol que ele traz consigo, aquela energia que ilumina o caminho das pessoas e inspira sonhos. Seus papéis marcantes são como pedras preciosas esculpidas com cuidado, cada um deles reflexo de sua alma, da sua paixão pelo trabalho e pela arte. A TV Globo, que o empregou para dar vida a personagens inesquecíveis,
é uma galeria de arte onde Lázaro pintou suas obras maestras. Papéis como o de Mário no Tempo de Amar e o de Adalto na Caramuru são composições mestras, pinturas a óleo que capturam a essência humana com tanta delicadeza quanto força. Aquele olhar profundo, aquelas pupilas brilhantes como o mar, falam da sua alma, do seu desejo de contar histórias importantes, de compartilhar sentimentos e experiências que transformam a vida em uma jornada deslumbrante. Filmes como Madame Satã são pincéis maciços que desenharam o rosto do Brasil em um quadro grandioso. Lázaro, no papel de Lucião Gama, foi um pintor que levou a vida até a tela. Escolheu cores fortes e tonalidades vibrantes para criar uma obra-prima que impregnou o coração do país. Espelho, no Canal Brasil, é um espelho de verdade que reflete as múltiplas faces da vida, onde Lázaro, além de atuar, explora seus talentos como diretor e escritor. Aqui, ele tem a mão na pintura toda, sabe como escolher as cores certas para criar um ambiente mágico. Lázaro Ramos é uma luz que ilumina o Brasil, um sonho que se faz realidade. Ele nos leva a conhecer nossa história, a ver a vida de dentro, a sentir os sentimentos e as paixões que unidos transformam-se em uma obra-prima inacabável. E é precisamente por isso que ele merece todo o nosso respeito e admiração. Ele é a coroa da nossa arte, o nosso tesouro escondido nas múltiplas camadas da cultura brasileira. Lázaro Ramos, o seu nome ressonava como uma promessa, uma esperança incandescente em um mundo em constante movimento. Em seus olhos, uma luz que reflete a beleza da vida, a magia do amor e a força de um sonho que se transformou em realidade. Ele não era apenas um ator, mas sim uma encarnação viva da cultura brasileira, um símbolo da resistência e da renascença. Os seus olhos, como os céus de Salvador, reflexos das correntes azuis do mar, contavam 1000 histórias. Histórias de amor e paciência, de perseverança e respeito. Ele era uma espécie de pintor que criava suas telas com o gesto das palavras, com a força da voz e o poder da emoção. E sua obra foi eternizada no coração das gerações futuras. Lázaro Ramos, filho do Brasil, cuja voz vibrava como os gritos dos sertões, teve a audácia de desafiar as barreiras culturais e sociais, construindo um caminho para que novos talentos emergissem das sombras da obscuridade. Ele foi o coroinha de uma nova era, onde a diversidade se transformou em força. A voz de Lázaro Ramos, como a do maracatu, ressonava no coração do Brasil, batendo nas almas com o ritmo sagrado da vida. Sua arte, como a pintura de um olhão, mostrou que o amor é a cor mais viva, que a tolerância é a letra mais sábia e que a liberdade é a música mais bela. Como uma semente lançada às margens